A revista de História tem hoje a satisfação de receber Norberto Guarinello nessa 40ª live. Eu esperei o número 40, Norberto. Eu pensei na resposta, né? Eu esperei o número 40, porque 4 sempre foi a minha camisa quando eu jogava futebol. E o 0 vem depois, não faz nenhuma diferença. E porque é um prazer imenso. Eu vou querer, no final dessa conversa, eu vou querer falar duas palavrinhas sobre o que representou para mim, eu acho que para muita gente, a convivência com você no departamento e o caminho pela história antiga. Mas eu vou deixar para o fim, porque senão eu vou começar a chorar e estraga a entrevista. Então, Não faz isso, não, Júlio. por Eu não hora, posso nem te abraçar, não posso te pôr no colo. não, Faz por isso, hora, não. a gente tem uma satisfação imensa de receber nessa série de entrevistas da Revista de História o Norberto Guarinello. O Norberto é graduado em História pela USP, mestre e doutor em Arqueologia Clássica, também pela USP, fez dois estágios de pós-doutoramento, um na Universidade Brown, nos Estados Unidos, e outro na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E é livre docente em História pela USP. É professor do Departamento de História da USP desde 1984, porque esse negócio de aposentado é só uma circunstância. Então, eu prefiro usar o verbo no presente, é professor. O Norberto tem diversos artigos publicados em periódicos, Norberto tem vários capítulos de livros, e entre os livros assinados por ele, os livros autorais, eu destaco História Antiga, né, um excelente manual, que saiu pela editora Contexto em 2013, e os mais recentes, Rede de Conectividade no Mediterrâneo Antigo, de 2017, pela UERJ, e Fronteiras Mediterrânicas, de 2019. Mais para frente eu vou comentar também um aspecto que eu pessoalmente acho muito importante, e não é só uma opinião minha, que é a produção de paradidáticos pelo Norberto. Essa tem vários, muito importantes, muito usados, né, de excelente qualidade, e é justamente esse movimento da academia de olhar para fora e pensar o ensino básico um dos aspectos mais importantes da trajetória do Norberto, entre muitos outros. Norberto, queria começar essa conversa justamente pescando um aspecto da sua trajetória acadêmica. Você Tá. fez a graduação na História e o mestrado e o doutorado na Arqueologia, que são vinculados, até pelo próprio vínculo acadêmico da professora Hagar Nunchsarian, são vinculados à antropologia social. Como que Isso. essa junção, história, arqueologia, e uma arqueologia que passa pela antropologia no organograma dos cursos da USP, como isso moldou a sua maneira de ver história, de pensar história? Júlio, assim, para ser sincero, eu não vejo a arqueologia e a história como disciplinas separadas. A base do comental é diferente, os métodos de análise da documentação são distintos, algumas informações são diferentes também, mas uma complementa a outra. Quem estuda o que eu estudo não pode estudar um sem estudar o outro, né? Como você sabe, os documentos são mudos em si, somos nós que fazemos perguntas para eles. Então, minha formação como antropólogo, eu estudei muita sociologia também, me possibilitou fazer perguntas que eu achava relevantes para a documentação escrita e para a documentação material. Elas não são complementares. No grande naufrágio que é a história humana, da qual a gente não conhece quase nada, como nós não conhecemos nada da galáxia ou das galáxias que cercam o universo e que são mais longas do que os anos-luz, nós conhecemos pouquíssimo da história. Nós sabemos há pouco tempo que o homem de Denisova cruzou com uma espécie desconhecida da Austrália. Fiquei sabendo disso hoje. Me pediram para escrever um livro sobre a história, eu disse, é impossível, porque as informações vão crescendo. Há pouco tempo, os livros religiosos, né, aspas,
das igrejas não eram considerados livros históricos. Hoje eles são lidos historicamente. Então, eu não vejo nas ciências humanas uma divisão muito profunda, nem mesmo com a filosofia. Sabe, eu acho que todas elas fazem parte de um grande conjunto. Você sempre desculpa me alongar, mas se você pensar nas ciências exatas, a química é física, a biologia é química, a física é quântica, todos são processos é, químicos, atômicos, não há uma divisão. Há uma divisão disciplinar, né? Que remonta a Conte, já foi superada. Temos que trabalhar nela, mas a divisão é artificial. Eu trabalho com arqueologia e história. Tá? E eu uso Maravilha. modelos da sociologia, da antropologia, da ciência política, do que me permitir fazer perguntas pertinentes ao meu objeto que possam ser contestadas ou respondidas por meus colegas. Maravilha. Norberto, especificamente história antiga, né, acho que o que você comentou a respeito da história, da relação com a arqueologia tem, e com outros campos de produção do conhecimento, essas integrações, essa porosidade que existe entre eles, vale para todos os períodos, mas história antiga, especificamente, e eu falo de muito longe, né? Eu trabalho com o século XX, então eu estou a, há dezenas de séculos, há milênios, né, dos estudos de história antiga. E em história antiga me soa mais ainda importante essa mistura de saberes, essa mobilização de muitos saberes. Como que você enxerga a história antiga? O título que você propôs para a entrevista é História Antiga no Mundo Contemporâneo. Ao mundo Ah, contemporâneo a gente chega daqui a pouco. Mas como que você enxerga a história antiga? peraí, eu caí aqui. Caiu o celular. Felizmente foi o celular, né? Não foi você. É. Assim, eu não sei exatamente o que é história antiga. O meu livro sobre história antiga está completamente ultrapassado, Júlio. Eu já li muita coisa, aquilo ali é um recorte, entendeu? Ah, eu acho que a história é um produto cultural como a memória. Ela faz parte da produção cultural de memória na sociedade, com a diferença de ser científica. Eu concordo com o Legoff que ela é a crítica da memória, se é que eu ainda posso chamar assim, memória coletiva. Tá? A história antiga que nós conhecemos, ela surgiu, que nós conhecemos assim, entre aspas, né, que é divulgada tal, surgiu numa biblioteca quando alguém notou que havia livros preservados há centenas de anos que não eram religiosos. E aí começou a se falar na história dos antigos. Mas não era história antiga. A história antiga, como história científica, ela surge no 19, nas universidades. Ela é uma história universitária. Como tal, a história antiga ela surge como história nacional, ela surge como história étnica, história de um povo, de uma língua, de uma nação, uma história branca, europeia, civilizacional. Só na segunda metade do século XX, pouco antes, e alguns autores, essa história pela universidade, pela independência, autonomia da universidade, começou a ser violentamente criticada. Sabe assim, nós desmontamos a história antiga em 1990. Primeiro, desmontamos o seu caráter étnico, elitista, branco, e depois fomos desmontando os seus contextos geográficos. Então, hoje em dia, falar em Grécia e Roma, um historiador de história antiga
vai dar risada, porque não tem nada a ver com Grécia e Roma. A Pérsia era muito mais importante. A Fenícia era uma potência, os celtas eram um espaço fantástico, dominado por hierarquias que a gente mal conhece, né? Então, assim, o que eu acho como problema da história antiga, como a história antiga foi muito útil, eu acho, como crítica dessa história branca, a crítica da memória coletiva, né? E não se faz mais história antiga hoje. Se fala, quando muito, em Mediterrâneo. Eu preferia falar em Eurásia Ocidental e Norte da África. Eu estou trabalhando nisso, sabe? Pegando as estepes, pegando do Indo Kush até o Marrocos, o Atlântico, o Guadalquivir e o Sahel, o sul do Saara. Eu acho que é a unidade mais. A história é feita dessas unidades de aglomeração de povos que intensificam seus contatos. O problema da crítica da memória coletiva é que nós não temos mais memória coletiva, pelo menos não entre, digamos, as classes educadas. As memórias se pulverizaram e se polarizaram. Então, a memória preta caribenha, a memória preta latino-americana caribenha, a memória preta das Canárias, aos lugares de fala, e é muito difícil você fazer a crítica dessas memórias, porque elas trazem um peso muito forte historicamente. Elas trazem um peso de recuperação do passado, sabe? Que eu acho que é muito importante. Nós vivemos num momento em que a história antiga a história antiga ainda é parte da nossa cultura, ela é parte da nossa cultura, né, como história mesmo, como narrativa, a gente ensina. Assim como a história indígena, os portugueses jamais teriam entrado no Brasil sem os índios indicarem os caminhos e sem guerrearem outros índios, né? Nós jamais teríamos tido escravidão preta no Brasil se a África fosse organizada de outra maneira. Essas histórias têm que confluir, nossas memórias têm que dar conta né? Delas. Eu sou interseccionalista. Eu acho que essas histórias têm que se confundir. Mas fico um pouco assustado ao dar aula com essas memórias quase que individuais, com os lugares de fala. Eu não posso falar de preto, porque sou branco, não posso falar de pobre, porque sou rico, né? Então, eu acho que a ciência história está sofrendo um ataque duplo. Não só um ataque da extrema-direita, que está acabando conosco, simplesmente acabando conosco, acabando, Júlio, eu estou muito deprimido, como um ataque da esquerda, que tem seus motivos, né, de reparação do passado, mas que acaba sendo um obstáculo para o debate. Eu ainda sou favorável à história científica, baseada em documentos, sem heroização de pessoas, sem um lugar de fala privilegiado, que impeça outros lugares de falar, que funcione até como crítica dessas memórias que, que definem identidades. Sabe? A memória define a identidade define a ação é uma ação política, e a história fica no meio do caminho entre essa ação que é necessária para acabar com o racismo,
para acabar com o machismo, para acabar com uma série de preconceitos e, ao mesmo tempo, narrar o que os documentos dizem. Falei demais, né? Não, jamais, jamais. Pode falar à vontade. Não tem prazo nenhum para encerrar as respostas. Pode ir Você seguindo tranquilamente. É interessante. Você juntou três discussões que talvez funcionem como uma espécie de síntese, né, da percepção de história antiga. Você juntou uma discussão sobre a fragmentação da memória e a fragmentação da possibilidade de narrar. Você juntou uma discussão sobre a renovação da história antiga. Na segunda metade, você periodizou como algo que começasse no fim da primeira metade do século XX, mas que prosseguiu por todo o século, por toda a segunda metade, tanto que você falou em 1990 nós quebramos tudo, né? E você falou também da possível do possível descabimento de se falar em história antiga, quando na verdade a gente tem que falar em Mediterrâneo ou algo assim. Esses como três parte temas, da história global, porque eu claro, acho que a claro, história deve ser global. Eu, assim, no futuro distante, eu acho que os estados nacionais são contraditórios com a história global. Isso vai dar um fuzuê danado, porque os fluxos financeiros, os fluxos migratórios são contraditórios com os estados nacionais. E, por outro lado, os estados nacionais são fortíssimos. Isso aconteceu uma vez, sabia? Aconteceu no século 3 e 2 antes de Cristo, e o resultado foi o Império Romano, o Império da Paz. Mas antes disso, rolou muito sangue, né? A história humana é uma história de muita violência. sim. É. Não, sem dúvida. Eu pensava, na verdade, ao articular esses três temas, eu pensava em duas palavras que aparecem muito nos seus escritos. Eu sou seu leitor, viu, Norberto? Eu não entendo um monte de coisa, mas eu sou seu leitor, assim como sou leitor do Você lê Júlio. demais, Júlio, você lê tudo. Não, mas há duas palavras que aparecem com frequência nas suas falas e eu tenho notado, sempre com aquela ressalva, eu estou falando como alguém que não entende história antiga, mas eu tenho notado que está muito presente nessa narrativa atualizada, renovada da história antiga. Rede e conectividade, né? Ou Aham. rede e conexões. Me parece que quando você articula essa ideia de uma história que tem que ser pensada em termos globais, de uma história antiga, não é? De uma história que tem que ser pensada como uma crítica da memória, mas uma crítica também que não se faça a partir de posições muito rígidas, que possa, portanto, incorporar vários falares, vários discursos. E quando você fala da necessidade de renovar, que se sentiu no século XX, de renovar a história antiga, de parar de falar de Grécia e Roma, e em Grécia parar de falar de Atenas e Esparta, e Pelo amor de esquecer que Deus. tinha 500 mil outras coisas, né? Duas exceções, duas exceções. Pois é, quando você fala de tudo isso, lateja muito forte esse vocabulário. Conexão, conexão, rede, né? Articulação. Também por esse Isso. caminho dá para a gente Assim, pensar a pertinência de falar em história antiga hoje, ou de pensar o mundo antigo, né? Pensar as experiências históricas antigas na contemporaneidade. eu acho que sim, assim, eu vejo conexões como um processo de contato entre seres humanos e troca e influências múltiplas. As conexões podem ser tanto passivas quanto tanto pacíficas quanto podem ser violentas. O fato é que as unidades na história elas tendem a ser cada vez maiores, cada vez maiores, né?
E elas são estruturadas, em grande medida, por redes de conexão que unem polos distintos, às vezes unem desde a família até membros da família a outras famílias e algumas sociedades com mais força. A nossa sociedade, ela é, em grande parte, dirigida por redes de conexão, a gente vê isso no Congresso, né? E agora eu não sei no que vai dar isso, mas com o WhatsApp, com essas redes de internet, né? As redes, Júlio, elas não unificam. As redes, elas criam fronteiras, entende? Entre uma rede e outra é possível você criar, mas a rede em si não é uma rede como a de uma aranha, é uma rede fechada, ela marca uma fronteira, ela marca uma identidade das pessoas que estão dentro daquela rede, como a burocracia romana, como o exército romano, como a plebe da cidade de Roma, como eu ia dizer sindicatos, a palavra agora me foge, mas como os grupos de associação no Império Romano, que muitas vezes eram proibidos, né? As sociedades não são, é isso que eu quero dizer, conjuntos de indivíduos isolados. Elas são conjuntos de indivíduos que se articulam, elas se articulam. Essa ideia não é nem liberal, né? Essa ideia maluca de que cada um é cada um, né? E pouco me importa o resto do mundo, ela não funciona. As redes funcionam em departamentos de história. Você deveria saber disso, Mal. né? Para o bem e para o mal. Em geral, no departamento tem funcionado muito para o bem, eu acho. Já funcionou para o mal. Exatamente. Entrei lá em 84, né? Uhum. Mas consegui passar porque tinha uma redezinha boa para mim também. Norberto, queria nessa retomada que você tratasse mais diretamente, se possível, do tema da entrevista: história antiga no mundo contemporâneo. Qual é o lugar dessa história antiga no mundo contemporâneo? É assim, quando me fazem uma pergunta desse tipo, eu pergunto o que é mundo e pergunto o que é contemporâneo, né? E daí eu devolvo Quando para você você e fala, peço então, me caracterize o mundo, me caracterize a contemporaneidade, e daí a gente fala da história antiga nele. quando você fala mundo, você está falando de Brasil, é óbvio, né? Você não está pensando na China, na Índia. Obviamente que as histórias que são ensinadas nesses países são completamente diferentes das histórias que são ensinadas ah, aqui, né? O que eu vejo, Júlio, é que havia há alguns anos a possibilidade de o Brasil se tornar uma linha de frente no estudo dos processos de integração do hemisfério ocidental, que foram importantes para a integração do mundo que nós vivemos hoje, sabe? E, e conversando com colegas europeus, eles viam o futuro dessa história no Brasil. Nós éramos mais variados, líamos mais línguas do que eles, né? A história antiga é uma disciplina muito erudita, tínhamos um conhecimento metodológico maior do que o deles. Os que eram economistas, os que eram antropólogos, os que eram sociólogos, e a gente era um pouco de tudo isso, né? E aqui se estudava tudo. Na USP se estuda egiptologia, se estuda Mediterrâneo,
estuda fenícios, celtas, iberos, itálicos, dos quais os romanos são um dos casos. Se estudam gregos, você sabe que a ideia de Grécia é uma ilusão, né? Porque a gente pensa naquela Gréciazinha do século XIX, da independência de 1826, se não estou enganado. Mas a Grécia abarcava a costa da Turquia, o Mar Negro, o sul da Itália, a Sicília, o norte da África. O que a gente chama de Grécia não tem nada a ver com a Grécia antiga. Nós tivemos uma grande expansão universitária nos anos 90 e até 2015, que nos possibilitou assumir a vanguarda desses estudos. Não digo assim a vanguarda tradicional, mas nós conseguimos interlocutores no mesmo nível, coisa que, quando eu comecei como estudante, não existia. Claro. Nós copiávamos manuais estrangeiros, né? Agora, a produção nacional ela é de altíssima, ela é alta qualidade. Ela é de alta qualidade, ela é lida do exterior. Tenho vários colegas do exterior que aprendem português, né? O que eu observo nos últimos 3 anos é um desmonte completo disso que nós conseguimos. As bolsas acabaram, as idas ao exterior minguaram, a compra de livros simplesmente desapareceu. Nós não temos um projeto de nação, né? Nós tínhamos um projeto de nação emergente com possibilidades de contribuir para o conhecimento científico. Eu não digo só em história antiga, porque a ciência não tem fronteiras, se você Claro. desculpe o dito, né? A ciência não tem fronteiras, assim, a curiosidade humana não tem fronteiras. A gente está estudando galáxias às quais nós nunca chegaremos. Nós precisamos saber, por exemplo, que há várias linhagens humanas contemporâneas ao Homo sapiens. Precisamos saber que o fogo, que é a base do nosso poder sobre a natureza, ele foi dominado há 1 milhão de anos, né? Nós precisamos saber isso para ter uma dimensão temporal de quão ínfimos nós somos e de quão longe nós podemos chegar se não destruirmos o mundo. Mas o Brasil perdeu a posição de nação emergente. Ele está submergindo e com uma parcela, eu diria, infeliz, ignorante e deletéria para o país. A ciência nossa está morrendo, né? Então, se você história antiga e mundo contemporâneo, eu espero que vá bem em outros países. Eu espero que nós recuperemos a força que um dia nós tivemos. Mas eu não estou muito otimista, sabe? Eu acho que nós perdemos muito e vamos demorar muito para recuperar o que perdemos. O incêndio da Cinemateca, o, o fim da Lei Rouanet. E não é, quando eu falo história, eu falo em cultura em geral, né? O fim de uma imprensa lida, que pode ser, digamos assim, não é ideal, mas que é lida, que é discutida, né? Assim, os gregos faziam uma distinção muito interessante entre doxa, que é opinião, e episteme, que é ciência. Episteme, ela tem que ser comprovada. Os gregos não comprovavam experimentalmente, mas descreviam muito bem e argumentavam muito bem. Nossa lógica vem deles, vem dos indianos também, vem dos chineses. Acho que teríamos muito a ganhar com uma história global que fosse realmente global. Não tenho
ainda o figurino do que seria essa história global. Eu vou ficar com a minha Eurásia, norte da África e Saara, sabe? Mas o momento não é bom, sabe? Não diria que o momento não seja bom. As lutas identitárias são necessárias, sabe? Mas há uma palavrazinha chamada tolerância e a capacidade de ouvir o outro e argumentar. E argumentar com base em dados, dados que sejam confiáveis e que possam ser revistos. Se a gente recuperar essa capacidade de argumentar com calma, sem gritos, sem cancelamentos, eu acho que nós temos um espaço para retomar uma discussão científica. Sabe, eu sou filho do iluminismo, né? Eu não sou ateu porque nem nisso eu acredito. Sabe, eu acho que o ateísmo chega a ser uma religião, né? Vivemos num universo que nós não entendemos, do qual nós somos ínfima parte, né? Mas a nossa curiosidade nos leva a lugares que nós nunca imaginamos. E a história vai nos levar, tem nos levado a lugares que nós nunca imaginamos. Se você ler um livro escrito em 1820 e ler um livro hoje, nós não perdemos o que escrevemos em 1820. Nós acumulamos conhecimento. O conhecimento não se perde, ele se acumula como um trabalho. Sabe, um trabalho morto que cada geração vai ampliando. Se nós tivermos ainda mais gerações, dado o aquecimento global, se Mad Max não aparecer por aí dando tiro em todo mundo, eu tenho grande esperança na história científica. Eu acho que a gente Se você precisa ter, né? Como? Eu acho que a gente tem que ter, sabe? A gente tem que não só ter, a gente tem que lutar por isso, sabe? Lutar frontalmente. A reitoria da Universidade de São Paulo, há uma década, é uma das coisas mais abjetas que eu já vi na minha vida. Eu estou aposentado, né? Posso dizer isso. O sistema de avaliação que criaram é uma cultura de salame, muitos artigos ninguém nunca vai ler, são apenas para encher o látis, mas nós vamos superar isso com uma coisa chamada referências, sabe? A história não se faz do dia para a noite, ela não é corrida, ao longo do tempo as coisas vão se depurando e as referências vão aparecendo, sabe? Marx escreveu com Engels, o livro terceiro do Capital, ele estava morto, mas ele é uma referência, né? O Capital Fictício está lá. Weber teve sua obra, eu acho, a mais importante, publicada póstumamente, sabe? E ele é importante. Hoje, os escritos de Foucault hoje se fala necropolítica, ele falava em biopolítica, foram publicados após a morte dele, e ele é uma referência hoje, sabe? Então eu não acho que essa corrida pela história correta, ela vai levar a alguma coisa. Algumas coisas vão se concretizar. Nossa visão da ditadura militar no Brasil e da posição dos militares, sempre tutelando o Estado, é uma visão adquirida, por mais que falem que não. E ela foi adquirida por gerações, gerações que lutaram. A história não é apenas a história do tempo. Eu acho que a história se faz. Eu estou sendo muito enfático, né? Não tem problema.
A história que faz do tempo. Eu dou aula assim, sabe? Porque os alunos estão dormindo, a maior parte está dormindo, eu falo, acorda, pessoal, acorda que está na hora. Né? Fazia isso, morro de saudade da aula. A minha saúde não permite mais, Júlio. A contemporaneidade são várias contemporaneidades, sabe? Há uma contemporaneidade que abarca todas, mas o mundo ainda é muito homogêneo e, para ser sincero, eu espero que ele continue homogêneo, que não sejamos todos, continue heterogêneo, desculpe, que não sejamos todos, é, não sejamos todos oriundos da mesma matrix. Norberto, eu tinha dito, a gente está chegando no fim, né? E eu queria fazer um comentário, como eu disse no início que eu iria fazer, que é um comentário pessoal, mas não é um comentário apenas pessoal, em alguma medida ele é também geracional. Eu não tive o privilégio de ser seu aluno, né? A gente conversou isso no teste. Você entrou no departamento em 84, né? Eu ainda estava lá como aluno, mas eu já estava saindo, já tinha feito os cursos de antiga, etc. E tive uma formação em história antiga, e eu vejo isso em muitos contemporâneos meus, que foi uma formação muito limitada, foi uma formação deficiente, né? E nem longínquamente qualquer interesse brotou por história antiga. Eu olho para a geração que veio depois, num recorte de 10 anos, mais ou menos, muitos deles hoje, né, numa atividade imensa e pesquisando e estudando sociedades antigas, etc. E eu vejo, claro, eu estou falando um recorte de alunos da USP, né? Porque, claro, o Brasil é muito mais amplo que isso. E eu vejo como se tornou diferente formar-se em História na USP depois que você, a Cris está dizendo aí, depois que você se tornou professor do departamento. Eu olho o departamento hoje na área de História Antiga e é um departamento excelente, né? O Júlio, nosso colega, Júlio César Magalhães, está aí, é um exemplo desse trabalho maravilhoso que se faz. E isso extrapola a USP, quer dizer, eu comecei com o caso pessoal para dizer que uma coisa foi se formar em História no começo dos anos 80 e outra, um mundo diferente, foi se formar em História nos anos 90, no que tange especificamente a questão de História Antiga na USP, mas isso é mais amplo, né? Por questões que eu não vou comentar aqui, porque são daí muito, muito, muito pessoais, nos últimos tempos eu me pus a ler muito sobre História Antiga. Pus a ler muito sobre História Antiga. Com limitações, óbvio, não é? Evidentes, eu nunca vou deixar de trabalhar com contemporaneidade, mas eu me pus a ler muito com História Antiga. E entrei em contato com os trabalhos, não é de uma pessoa, não são de duas pessoas, são de dezenas de pessoas que estão dando aula em tudo que é canto do Brasil. Estão no Sul, estão nas universidades paulistas, estão no Nordeste, estão no Centro, estão no Norte, estão em tudo que é canto. E daí, vez ou outra, a gente vai lá. E lógico, a história antiga que eu leio agora é uma história antiga que não tem nenhuma relação com aquelas coisas que eu ouvia nos cursos que eu fiz, ou na escola, ou na graduação em História. As coisas que eu leio são impressionantemente diversas, são sofisticadas, mostram uma pesquisa incrível, mostra, na verdade, que houve uma renovação. Por isso que você usou, eu não sei exatamente por que você usou 1990 para falar de uma explosão, mas a impressão que eu tenho é que 1990, 2000, nesse momento, a história antiga ensinada nas universidades, a pesquisa de história antiga feita aqui no Brasil, ela se tornou uma coisa genial, resultando naquilo que você comentava agora há pouco, de que 4, 5 anos atrás,
os historiadores das sociedades antigas brasileiros eram respeitados no mundo inteiro. Não havia mais subserviência, não havia mais nenhuma hierarquia, não havia mais aquela postura de olhar para o cara que estuda lá fora, que pesquisa lá fora e dizer, bom, um dia eu vou chegar ao nível dele. Não, o nível era igual. E acho que há algumas pessoas que foram decisivas para que as pesquisas sobre a história das sociedades antigas aqui no Brasil passassem por essa guinada. Você é uma dessas pessoas. Eu acho que ainda vai ter... E não estou falando só porque, enfim, porque a gente foi colega, porque a gente batia papo, porque a gente dava aula no mesmo horário, e a gente batia papo no corredor às segundas à tarde, às terças à noite. Não tem nada a ver com isso. De água. Com a minha garrafa. Você achava engraçado o meu 1,5 litro de água. Não é só por isso. A gente vê quem formou essas pessoas que hoje têm 40 e poucos anos, têm 30 e poucos, 40 e poucos anos, e que estão dando aula nas universidades brasileiras. E eu espero, um pouco antes de cair a conexão da primeira parte, uma querida amiga e que é público frequente dessas nossas lives da revista, Mirce Impanaro, ela tinha feito uma pergunta para você. Quando é que essa história antiga vista com outra perspectiva já vai chegar ao ensino básico? Eu acho que ainda vai demorar um pouco. Acho que ainda vai demorar um pouco. Né? Mas a forma como ela já se espalhou nas universidades, esse trabalho sensacional que você e outras pessoas fizeram, permitindo que ela já se espalhasse pelas universidades, nos dá esperança de que daqui a 5 anos, 10 anos, o ensino no básico também seja renovado. Então, eu queria te agradecer por dar entrevista para a Revista de História, da qual, inclusive, você foi editor, né, para dar entrevista para a Revista de História, mas eu queria, sobretudo, agradecer pela absoluta, imensa contribuição que você deu e que você continua dando, porque você está aposentado, mas você continua pensando, você vai falando, você vai se renovando, etc., que você continua a dar para a gente mudar esse panorama que durante tanto tempo foi arcaico, foi pouco renovado nos estudos de história antiga no Brasil e que dos anos 90 para cá virou uma festa, virou uma coisa maravilhosa. Então o agradecimento tem que ser por aí também, não é só por hoje, é pelo trabalho desde 84 e provavelmente desde antes disso. Muito obrigado. Júlio, muito obrigado. Eu lembro sempre de você com muito carinho. Eu entrava cagando na minha sala de aula, olhava para a sua cara tranquila, me tranquilizava e conseguia dar minha aula, sabe? Você é uma memória que eu não vou esquecer, tá bom? Um grande professor. Muito obrigado, Júlio. E até, né? Até, e vamos marcar mais para frente para continuar essa conversa aqui. Não só no bar, porque uma hora a gente vai poder voltar aí para um bar, mas para a gente continuar essa conversa aqui pública. Muito obrigado mesmo, Norberto.